8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Opa, vamos falar de esportes, o oferecimento da Mil Clean, o bate-papo esportivo desta quarta-feira, meio de semana. Antônio Carmo, seja bem-vindo, ótimo dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Bom dia aos amigos da Mil Clean. Mil Clean atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, nos Estados Unidos, lá o seu Otávio, também o Eliseu, Moacir, o Paulo Celso, todo mundo que nos acompanha na Mil Clean, essa empresa extraordinária. Um bom dia a todos que estão conosco aqui nesta quarta-feira. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos começar trazendo informações da noite da terça-feira, noite de visitantes no Campeonato Brasileiro. O Mirassol venceu por 2-0 a equipe do Vasco da Gama em pleno São Januário, o que levou o Mirassol agora matematicamente à fase de grupos da Libertadores, que começa em março, vai poder montar o seu esquadrão com calma em 2026, na busca da América. Olha o Mirassol aí na busca da América, Antônio Carmo. O Fluminense conseguiu uma importante vitória, hein? Contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, deixando o Grêmio mais longe do sonho de uma pré-Libertadores, Antônio Carmo. E quem fez os dois gols do Fluminense para desgraça da torcida do Grêmio? O mini jogador Soteldo, né, que passou pelo Santos, passou pelo Grêmio, está no Fluminense, lá no Grêmio a torcida detesta o Soteldo. E foi ele que fez os dois gols, o primeiro deles uma falha do goleiro Thiago Volpe, que aliás também, hein, você quer ter um bom goleiro, não contrate Thiago Volpe. Falhou no cruzamento, tal gol, e depois o segundo um belo gol, daí o Grêmio diminuiu. São Paulino tem calafrios. São Paulo, depois que o Rogério Ceni se aposentou, até hoje hein, não tem um goleiro à altura. Nem esse Rafael que está aí, no meu modo de entender, tem, né, o lastro, pelo menos, para jogar como o Rogério Ceni atuou no São Paulo Futebol Clube. E aí, o Fluminense ganhou e fica numa situação mais privilegiada para garantir também vaga direta no grupo. Hoje, Nicolino, nós já temos garantidos, tira o Flamengo, que já é o campeão da Libertadores e entra automaticamente como cabeça de chave principal no ano que vem. Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol já estão garantidos na fase de grupos. Tem mais uma vaga ainda, que seria hoje do Fluminense, mas o Botafogo e o Bahia brigam por ela. Vamos ver o que o Bahia hoje não tem desculpa, né? Pega o Sport Recife em casa, coloca mais 3 pontos no Imborná e 3 pontos no ativo do Bahia, que vai a 60. O Botafogo amanhã pega o Cruzeiro em Belo Horizonte. E aí vai ter que esperar a última rodada para se definir esta situação. E aí, o que a gente pode... Opa, desculpa aí, amigo. O que a gente pode ver aqui é que tem um fato aí dos times estarem bem equilibrados nessa busca por essa última vaga para entrar diretamente na fase de grupos. E o Mirassol, que ganhou do Vasco da Gama, o jogo no primeiro tempo foi de doer, viu, Nicolini? Eu vi e falei, não vale a pena continuar assistindo. Jogo feio, deu ruim, 45 parado. minutos da vida, né? Um jogo muito parado, um jogo sem nenhuma emoção e tal. E aí, no segundo tempo, o Mirassol, sem o seu grande jogador, o Reinaldo, lateral esquerdo, aquele mesmo, foi lá e fez 2-0. Esse Vasco, quando você pensa que vai, não vai, né? Tinha perdido 5 jogos, goleou o Inter. Aí você fala, agora joga em casa com o Mirassol, ganha, dá uma subida na tabela e começa a pensar ainda nesse G8. Mas... com a derrota, ele vai olhar, mas é a parte de baixo da tabela, com 45 pontos, muito dificilmente serão rebaixados, você citou isso aqui segunda-feira, times com 45 pontos, Vasco, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, mas é bom não facilitar, vai que dá tudo errado aí, perde o último jogo e os outros ganham, e aí você de novo fica pendurado ali, na corda bamba. Então vamos ver o que vai acontecer. O Vasco muito instável, sem realmente uma condição melhor para pensar em, se for para pré-Libertadores, a não ser que mude muita coisa, ano que vem não acredito que vá, para ter um time mais competitivo. E o Mirassol, Nicolini, esse já
já acho que todo mundo já gastou aí os adjetivos necessários, exaltando a campanha amarela do Mirassol, o time do Rafael Guanais. Pela vez primeira joga a principal divisão do futebol brasileiro e diretamente já vai para a fase de grupos da Libertadores. Vai ter que resolver algumas coisas, né, para jogar a Libertadores, atendendo aos pedidos do regulamento da Conmebol. Mas isso a gente vê depois. Tem que ter um aeroporto internacional mais próximo, tem que ter um campo com um estádio com capacidade para mais torcedores, mas lá o pessoal tem dinheiro para o estádio, essas coisas todas se resolvem. O aeroporto é que é o ponto principal para se resolver para o Mirassol. Mas isso vai ficar um pouco mais, não vai demorar muito também, né? Porque em fevereiro já começa a Libertadores. Então a gente tem que acompanhar isso aí. Mas falando da bola rolando dentro de campo, que campanha do Mirassol extraordinária. Entrou no campeonato apenas para não cair. Ó, o Mirassol vai jogar agora, chegou agora, é ele mais 3 que vão cair. É a lei do engano, né? Campanha muito boa, em 37 jogos, 18 vitórias, 12 empates, só 7 derrotas. Só perdeu mais do que Cruzeiro e Flamengo, que perderam 5 vezes, perdeu menos do que o Palmeiras, que perdeu 8. É bem verdade que empata demais o time do Mirassol, né? 12 empates é bastante, mas uma campanha muito sólida, e vai fechar, Nicole, domingo, recebendo o Flamengo no Maião. Olha que privilégio para o Mirassol. Que festa, hein? Pode receber o campeão, sim, Antônio exatamente. Carmo, brasileiro. Isso depende dos resultados da noite de hoje. Segue a 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Castelão, Fortaleza e Corinthians. O Corinthians vai ter força para atrapalhar a vida do Fortaleza, ou o Fortaleza vem atropelando e deve atropelar o Corinthians, que dá sempre uma no cravo e uma na ferradura? Quando você acha que vai ganhar, empata ou perde. Quando você acha que vai perder, ganha. O Corinthians vem nessa já faz um tempo. Juventude Santos, Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Meu querido Antônio Carlos, 7h30 da noite. 8 da noite, Vila Belmiro recebe São Paulo e Internacional de Porto Alegre. Reestreia do Abelão no Inter, e o São Paulo sabe que agora, com a derrota do Grêmio, ganhou queijo, goiabada e tudo mais para ser o 8º e ter chance de ir para a Libertadores. Agora, se quer ir para a Libertadores, tem que ganhar do Internacional. Se não ganhar do Internacional, não merece ir para lugar nenhum. Vem para a Copa Vale junto com o Santos, com o Fortaleza, com o Vitória e com o Ceará. Cheio de desfalques. Hoje pega um time que está desesperado. O São Paulo tem um objetivo meio nobre, né? Ganhando, ele se mantém à frente do Corinthians, com a derrota do Grêmio ontem. É só o Corinthians e o São Paulo que brigam por essa 8ª vaga. Sendo que o Corinthians ainda vai jogar a Copa do Brasil, pode até ser campeão. É isso, né? O Corinthians tem um outro caminho e chances reais de título, vaga e tudo mais, Antônio Carmo. O Corinthians é outro patamar nesse quesito. O São Paulo, que precisa ganhar hoje. Não importa se é com fraldinha, se é com o GG da cara grande, se vão ressuscitar o Muricy no meio campo, a alma do Poi, não importa, Antônio Carlos. Tem que ganhar do Internacional se quiser alguma coisa a mais para o ano que vem. 8 da noite, Bahia Sport, favas contadas, e o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã. 9h30 da noite, último jogo de hoje, Antônio Carlos. Flamengo só depende de si, ganhou, comemora o título brasileiro, independente do preço da picanha, tá bom, Antônio Carmo? E tem Atlético e Palmeiras também, né? É o jogo lá da Arena MRV, aquele que eu te disse ontem. O Flamengo pode até perder, o Ceará vai entrar com a faca nos dentes, se o Ceará perder hoje, dependendo dos resultados, ele cai para a zona de rebaixamento. E vai para a última rodada, pegando o Palmeiras. É um jogo que não vai valer nada para o Palmeiras, mas o vice-campeonato, os clubes olham agora é o dinheiro aí, né? O jogador não está muito interessado em ser vice-campeão, o terceiro colocado, mas para o clube, o vice-campeão ganha mais do que o terceiro, obviamente. E aí, o Ceará hoje entra com a faca nos dentes. Pô, vamos jogar chopp, vamos jogar água no chopp do Flamengo, pelo menos um empate, dá para conseguir lá no Maracanã. Se o Ceará consegue um empate hoje, é um bom pontinho que ele vai levar para resolver tudo na última rodada. Mas o Flamengo, né,
com a animação toda do título da Libertadores, é muito, muito favorito para ganhar esse jogo, confirmar o título. E aquilo que eu falei ontem, mesmo que o Flamengo não ganhe, se ele empatar ou perder, mas o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro, acabou, o Flamengo é campeão do mesmo jeito. A única maneira do campeonato só ficar para domingo é o Flamengo empatar ou perder e o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro. Aí o Palmeiras vai para a última rodada ainda vivo para brigar pelo título contra o Flamengo. Mas deixou passar, aliás, o pessoal tem falado muito, Nicolini, e uma coisa que cada clube tem os seus problemas aí, no Palmeiras, por exemplo, né? O Abel Ferreira abriu mão do campeonato muito cedo, quando empatou com o Fluminense, não chega, foi jogar contra o Grêmio, já poupou todos os jogadores que queriam ser titulares, já mostrou pro Flamengo, olha, o time que vai entrar em campo é esse aqui que não viajou para jogar contra o Grêmio. O Flamengo já sabia quem eram os titulares do Palmeiras. E o Flamengo foi jogar contra o Atlético no Mineirão, Nicolino, lá no campo do Atlético, e foi com seu time completo. E quem ganhou o jogo no sábado? Foi o Flamengo, que jogou terça e depois foi jogar sábado, enquanto o Palmeiras poupou todo mundo e não jogou contra o Flamengo no sábado. Então tem muita coisa aí que... Nem terça, nem sábado. Falar, vamos deixar os jogadores frescos para entrar com mais vontade, que é melhor jogar e depois partir. Tivesse jogado contra o Grêmio, tivesse vencido o Grêmio, que mesmo com o time reserva perdeu de 3-2, estaria hoje com 2 pontos atrás do Flamengo, vivo no campeonato. Mas o técnico já achou que o campeonato tinha terminado, já entregou tudo para o Flamengo. Um erro estratégico terrível do Abel Ferreira, que fecha o ano aí só fazendo bobagem, escalando mal, errando tudo que pode e com créditos, né? Com a presidente que acha que não tem outro técnico no mundo, que tem que ser só o Abel Ferreira e tudo mais. Isso é uma outra questão que tem que ser discutida. Tem muito palmeirense que acha que o Abel tem que continuar, vai dar a volta por cima, pode dar sim, mudanças devem ser feitas no ano que vem, mas tem que mudar, penso eu, o seu jeitão aí de querer fazer tudo do jeito dele, de achar que ele é o melhor de tudo, eu resolvo, e aí ganhou o título da Libertadores, não ganhou. E o Brasileirão? Entregou, deu de bandeja para o Flamengo ao abrir mão do campeonato no momento, ainda que restavam 9 pontos, e a diferença do Palmeiras para o Flamengo naquele momento era de 4. Então você tinha todas as condições de continuar brigando pelo título. Mas o Flamengo hoje então tem a faca e o queijo na mão para ficar com este título aí num jogo que vai ser de festa no começo contra o Ceará no Maracanã. Depois depende do andamento da peleja, de como que os comandados de Felipe Luiz vão administrar a porfia, Nicolino. Muito bom, Antônio Carlos. Vamos ficar de olho ao Brasileirão que chega à sua penúltima rodada. Vamos ver se hoje sai o campeão brasileiro. Amanhã, se a gente toca aí ou não toca aqui no bate-papo. Pois não. Você falou do Corinthians, né? Que é um time que nas últimas 5 rodadas só ganhou um jogo, perdeu 3 e caiu, tá com 46 pontos. Não corre isso para a Copa do Brasil. E pode descansar. E o Fortaleza vem muito longe ainda, né? Também é porque não tá tendo bola mesmo, né? E o Fortaleza que vem de 3 vitórias seguidas, não perde a 8 rodadas, não perde a 6 rodadas, 3 empates, 3 vitórias, deu uma subida grande aí no campeonato, e por isso chega ainda vivo hoje. Mas você pega aí, por exemplo, o Corinthians, quando ele estava mal, foi pegar o Vitória, que tinha ganho do Santos, e aí lá em Salvador, esperava-se, agora o Vitória ganha, né, e tal, e já sobe, e o Corinthians, com o jogador expulso, mas ganhou o jogo por 1-0. Você pega esse jogo aí, muda o resultado, Vitória do Vitória derrota o Corinthians. O Corinthians estaria com 43 pontos e o Vitória com 45. Você vê como que um jogo só faz a diferença dentro do campo, ao longo do campeonato. Briga direta. Você pega e fala assim, aquele jogo foi fundamental, ou para a gente escapar do rebaixamento, ou para a gente ganhar o título. Um jogo que, por exemplo, Palmeiras e Santos, que o Palmeiras jogou com o time todinho reserva na Vila Belmiro. Tivesse o Palmeiras vencido, seria aquele jogo, jogamos com o time reserva e ganhou, e aí manteve-se na liderança e foi. Então, por isso que o campeonato de pontos corridos tem que ser bem olhado, bem administrado, sabe? E tem que ser bem encarado. Cada jogo tem a sua história diferente aí. Estratégia. Antônio Carlos Santos podia dar pimpão aí se não tivesse perdido 5 pontos de Vitória e Fortaleza em plena Vila Belmiro, né? Adversário direto. 5, já podia ter perdendo hoje do Juventude, perder do Cruzeiro. Se tivesse mais 5 pontos, estava com 46 e já estava tranquilo. E o Vitória e o Fortaleza estavam mais abaixo. Então, perdendo, todos no os caso de quem está embaixo, pro Flamengo, Palmeiras, perdeu pro Mirassol, beleza, Cruzeiro. Resultado normal. Né? Agora, lá embaixo é que a tua briga para você não deixar também os seus concorrentes chegarem.
E veja você, o Santos ganhou do Flamengo na Vila 1-0, ganhou do Palmeiras na Vila 1-0 e ganhou do Cruzeiro no Mineirão 2-1. Ele ganhou dos 3 primeiros colocados, né? E empatou com o Mirassol de qualquer maneira em casa. Quer dizer, ele, contra os times lá de cima, ele não sei. Mas como ele está fazendo uma campanha, ele joga o campeonato de baixo, o campeonato da parte de baixo da tabela, aí ele se atrapalhou, né? Ao não ganhar do Vitória, não ganhar do Fortaleza, não ganhar do Internacional, não ganhar do Ceará. Tomou de 3-0 do Ceará, aquele jogo horroroso, aquela coisa toda. Quer dizer, no campeonato que hoje, o Santos entrou no campeonato, não foi para ficar ali brigando com esse pessoal de baixo, foi contra o pessoal de cima. E lá de cima ele fez bonito. Só que contra o pessoal de baixo ele tropeçou. É isso, tomou 6 do Vasco em casa, Antônio Carmo. No Vasco, da queda do Kleber, que ninguém sabe para onde foi, deve estar de férias aqui, em Mambucaba, do lado de Angra dos Reis, Antônio Carmo, porque não é possível, né? E depois, Nicolino, na história do Santos, daqui uns 10 anos, você vai ver a relação dos técnicos que passaram por Kleber Xavier, pera, acho que está errado aqui. Quem que Vamos ver aqui, esse aqui está errado. Deve ter sido um auxiliar, alguma coisa. Por aí, o futebol tem isso. Antônio Carlos, tem basquete, 7h30 da noite, no bom e velho ginásio Panela de Pressão em Bauru. É clássico do NBB. Bauru e São José, hein? São José vem bem. Bauru e São José já fizeram jogos memoráveis de decisão, de semifinal, de Paulista, de NBB. São José vem, Nicolino, com 3 vitórias seguidas e o Bauru de 3 derrotas seguidas. São José é o 8º colocado, 60% de aproveitamento, e hoje o Bauru é só o 12º, 41% de aproveitamento, 5 vitórias e 7 derrotas. São José costuma se dar bem lá em Bauru. Jogava antes no ginásio do Luso, depois agora com a panela de pressão que foi todo reformado há alguns anos, né, os jogos acontecem lá. O ginásio Panela de Pressão, que é do ladinho do estádio Alfredo de Castilho, coladinho com o estádio do Noroeste de Bauru. E hoje São José tem bola, hein? Se jogar desse jeito, animado, para conseguir uma vitória contra a equipe do Bauru. Agora o Bauru saiu para perdendo 3 jogos aí. O Bauru saiu para 3 jogos fora, tomou 3 pancadas. Não vamos deixar ganhar aqui, não. São José tem esse roteiro, né? De jogar hoje contra o Bauru e depois de amanhã vai a Franca enfrentar a Franca e depois volta para São José dos Campos. O NBB que tem o Flamengo liderando com apenas uma derrota, Minas, Brasília, o Corinthians, o Pinheiros com boas campanhas, 2 derrotas cada time, Franca com 3. A gente olha aqui pelo número de jogos, porque tem time que fez 9 jogos, tem time que fez 12, então você não tem uma pontuação ainda, dá para olhar mais pelo número de derrotas. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho em tudo isso, acompanhar tudo de perto e vir contando aqui no nosso bate-papo esportivo. Antes de ir embora, eu queria lembrar que sexta-feira tem sorteio da Copa, marca aí na sua agenda. A Rádio Bandeirantes vai transmitir, aliás, a Rádio Bandeirantes já confirmou posição na Copa do Mundo do ano que vem. Será a 20ª Copa consecutiva que a Rádio Bandeirantes cobrirá em loco, com transmissão ao vivo, equipe completa de todos os jogos do Brasil, além de mais uma pancada de jogos que a RB vai transmitir, meu querido. Não vai faltar jogo, né? É muita história. Não vai. Não 48 seleções. A Copa do Mundo que já durou 3 semanas, em 1970, quando o Brasil foi campeão. A Copa começou dia 1º de junho, 30 de maio, acabou 21 de junho. 3 semanas acabou. Depois, passou para 24 seleções, para 32, e ela durava um mês certinho. Começava dia 17 de junho, por exemplo, terminava 17 de julho, e agora não. Isso, ela vai começar em 4 semanas. Agora ela vai durar mais de 5. Vai começar no dia 11 de junho e vai terminar dia 18 de julho. Vai ser mais de um mês, né? De jogo aí pra gente acompanhar, praticamente 5 semanas de Copa do Mundo. Então na sexta-feira o sorteio dos potes e no sábado a CBF, a FIFA divulga a tabela já montadinha, certinha, para todo mundo ficar sabendo, olha, você joga aqui e ali, lembrando que teremos aqui asteriscos, né, das seleções que ainda jogam, as repescagens só serão conhecidas em março do ano que vem. Isso é verdade, meu querido Antônio Carmo, e a gente vai ficar de olho, inclusive, no pote 3. O Brasil está no pote 1, para quem não sabe, junto com os maiores, né, do mundo, as seleções locais e os maiores. Então, Argentina, França, Alemanha, o Brasil não pega nada disso na primeira fase, né? Vai pegar, teoricamente, equipes mais frágeis, mas no pote 3
tem a Noruega do Cometa Haaland. O homem está fazendo de tudo na Europa, Antônio Carmo. Pode ser a Copa do Haaland, 25 anos, é grandão, desengolçado, mas fede a gol, Antônio Carmo. Eu diria que ele é o Dadá Maravilha Branco, né? Daria o peito de aço, né? Mais ou menos assim, né? E ele falava, ele dizia... Pega os tapes do Dadá. Dadá fez de tudo. Ele corria, tudo. E dizia o seguinte... Bicicleta, de cabeça, faz de tudo. Feio não é fazer gol de bico, feio é não fazer gol, né? Então, se faz de bico, tá valendo do mesmo jeito. O Haaland aí, Nicolini, ele chegou a 100 gols em 111 jogos da Champions League. Ele tem uma média de gols que é algo assim assustador. É um negócio... Tá voando. Se a Noruega tivesse 3 atacantes como ele, seria campeã invicta, ganhando de todo mundo. A Noruega, que a gente chegou a falar aqui há algum tempo, muitos jogadores que são bons de bola não disputam Copas do Mundo porque jogam em seleções fracas. Era o caso do Haaland. Noruega fraca. Mas apareceu uma geração lá, além dele ter mais uns 4, 5 bons jogadores. A Noruega foi para a Copa humilhando a Itália e diz que o Brasil vai fazer um amistoso com eles em março. Tomara que isso realmente aconteça. Bem que amistoso é uma outra coisa, mas já seria um bom teste, né? E depois vamos esperar para a Copa do Mundo aí, aquilo que vai rolar. Muito bom, dando um abraço para o Sidney Barbosa, grande corintiano, animado para hoje à noite, para o Benedito da Cruz, santista aqui de Taubaté, sempre ligado na gente e vai torcer para o seu Santos. Vamos nessa, Antônio Carmo, amanhã a gente conta tudo aqui, tá bom? Excelente quarta-feira para você. Bom. Falei do handebol feminino contigo ontem, hoje é Brasil e Coreia, abertura da segunda fase, lá em Stuttgart, na Alemanha, no handebol feminino, Copa do Mundo, e aí também, a gente não fala muito, mas a seleção brasileira de futsal feminino está jogando o Campeonato Mundial, goleou o Japão ontem 6-1 e vai para a semifinal da competição. Futsal feminino do Brasil é bem forte, viu? Olha aí, Antônio Carmo, a nossa enciclopédia, por isso que eu o vejo todo dia, meio-dia, na tela da Band, no Carmopédia, dentro dos donos da bola. Tá bom, Carmo? Grande abraço. Só para não deixar também, para não passar batido, hoje tem a entrega da medalha José Frige, que você já recebeu, já apresentou. Mais uma edição da tradicional medalha José Frige. Tem aí, em São José dos Campos. Aqui em cima. E o casal, não, a dupla de apresentadores do casal, não pode ser, da festa, da cerimônia, esse cidadão aqui que vos fala, e Larissa Murad, né? A nossa parceira também dos donos da bola, comigo hoje lá na apresentação da cerimônia, para homenagear tanta gente boa que vai receber a medalha e o diploma José Frige hoje, tá bom? E a nossa homenagem vai sempre pro Zezinho, esta bandeira do esporte regional, Antônio Carmo. Um abraço. Um abraço, Cláudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente quarta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.